amados, vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento e abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 61. Isaías 61 e o verso de número 10. 61 de Isaías e o versículo de número 10. Glória a Deus. Aleluia. Isaías é o primeiro livro dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Capítulo de número 61, verso 10. Quantos acharam? Digam glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu gosto dessa igreja, porque essa igreja, eu estava observando, é uma igreja abençoada. Aleluia. É uma igreja que tem pão, tem revelações, tem feijoada, tem mocotó. É uma igreja que tem vitamina, né? Mas eu não gosto de feijoada, aí come mocotó. Aleluia. Mas eu não gosto de mocotó, então vai na fava. Mas tem comida para todos os irmãos. E o mais gostoso é aquilo que Paulo disse: porque onde estiver o Espírito do Senhor, então aí a liberdade. E eu louvo a Deus porque o Espírito do Senhor é Ele que trabalha em nosso meio com toda a liberdade. Aleluia. Com toda a liberdade. E é por isso que a tendência, a nossa, é crescermos a cada dia e sermos abençoados por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque a mão do Senhor está conosco. Quem opera em nosso meio é o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Ninguém pode reclamar que essa igreja não é espiritual. Ninguém pode reclamar que essa igreja não tem palavra. Porque aqui tem de tudo isso, viu? Porque essa igreja do Deus vivo. É a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é uma igreja genérica. Essa é uma igreja autêntica. Uma igreja que foi comprada com um preço muito caro pelo sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. É o motivo da nossa vitória. Os irmãos sabem que Jesus, ele foi um dos grandes profetas. E Jesus, ao profetizar, ele disse para Pedro o seguinte: te digo que tu és Pedro, que no grego quer dizer pedra, pedra pequena. E Pedro tinha revelado que Jesus era o Cristo. E Cristo, Jesus disse: Pedro, sobre esta rocha. Que rocha? Pedro? Não, Pedro é pedra. E rocha era Cristo. Era a revelação que Pedro havia tido da parte de Deus ao dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Os irmãos observam que a igreja é de Jesus. É verdade. É de Jesus. Nós temos um dono chamado Jesus. Aleluia. Olha para o seu irmão aí e diga assim: a paz do Senhor, noiva do Cordeiro. Não que ele seja um homem, um macho, um irmão, mas somos a noiva do Cordeiro. Somos a noiva do Cordeiro. E o Cordeiro tem compromisso com a noiva. E um dos compromissos que ele falou e que ele tem é esse: escute, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Percebe que Jesus está conosco hoje. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Mas eu passei um dia tão tribuloso. Ele esteve com você nesse dia. Amém? Ah, mas foi uma guerra tremenda. Eu estou matando um leão por dia. Só está matando porque Jesus está contigo. Glória a Deus. E é gostoso, irmãos, que Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que nós estamos de pé, porque estamos edificados na rocha, e a rocha é Cristo, e Cristo é general de guerra. Nunca perdeu batalha. Glória a Deus. Quantos acharam? Digam glória a Jesus. Verso 10 diz assim, preste bem atenção: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, ele me envolveu com manto de justiça, como noiva que se adorna de turbante, como noiva que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém. Amados irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu quero pregar nesta noite subordinada a um tema: vestes limpas ou vestes sujas? Vamos repetir? 1, 2, 3. Vestes limpas ou vestes sujas? Vamos falar com muita ênfase. Vamos falar com muito. Aquela falada, aquele falar pentecostal. Aprenderam, né? Vestes limpas ou vestes sujas? 1, 2, 3. Vestes limpas ou vestes sujas? Pronto, essa é a pergunta do Espírito Santo. Vestes limpas ou vestes sujas? Eu não vim aqui nessa noite pregar sobre essas vestes que os irmãos estão me olhando, estão vendo a minha gravata vermelha, e de propósito eu vim de gravata vermelha. Não é sobre essas vestes que eu quero falar nessa noite. Aqui o profeta Isaías, ele diz assim: regozijar-me-ei muito, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas por quê? Ô Isaías, por que essa alegria toda? Porque ele descobriu uma coisa interessante. Ele descobriu que Deus deu a ele vestes espirituais, chamadas vestes de salvação. No mundo espiritual, e ele existe, porque se Deus abrisse os nossos olhos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos temem ao Senhor aqui nessa noite? Se você teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Ou seja, o anjo do Senhor está do teu lado. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais aqui nessa noite, nós íamos ver vários anjos do Senhor aqui. Mas não é para serem adorados, não. Eles vieram aqui para nos proteger. Eles estão aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu creio nisso aqui. Nós não estamos só. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está ao derredor, porque ao nosso redor está o leão da tribo de Judá.